Então, ó, elaborando um pouquinho mais essa ideia, a gente chega no conceito da prova por indução. Então, para vocês entenderem aí como é que funciona essa ideia, eu vou pegar um exemplo aí bem clássico aí, tá? É o exemplo aqui da somatória dos primeiros n números naturais, tá? Aqui, desculpa, aqui faltou um i aqui, tá? Aqui faltou um i. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando assim que a soma de 1 mais 2 mais 3 mais 3 pontinhos mais n, isso daqui é igual a n vezes n mais 1 sobre 2, tá? Então, embora existam... eu quero provar então que o lado esquerdo, né, é igual ao lado direito. Tá? Então, embora existam outras formas de você fazer essa demonstração e chegar nessa conclusão, tá? A gente vai usar aqui essa ideia da indução, tá? Eu quero forçar essa ideia para vocês entenderem aí a demonstração por indução. Então, eu chamei aqui essa afirmação de P de N, tá? P de N porque aqui eu vou até o N, tá? Então, P de N. Pode ser, sei lá, por exemplo, a afirmação P de 3 seria a somatória que vai do 1 até o 3. Né? P de 10 é a somatória do 1 que vai do 1 até o 10. Tá? Então, vamos tentar usar essa ideia de olhar exemplos e para ver se funciona. Tá? Mas a gente vai ser um pouquinho mais... eu vou guiar vocês num passo a passo aqui que vai ser interessante. Então, eu vou primeiro testar para n igual a 1. Será que essa equação, né, ela funciona para n igual a 1? Bom, para funcionar eu tenho que verificar que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Então vamos ver para o lado esquerdo. Bom, para o lado esquerdo, quando você tem a somatório, né, somatório de i, que vai de 1 até 1, tá? Você está somando só um elemento, que é o próprio 1. Então, aqui acabou. O lado esquerdo é igual a 1, tá? E para o lado direito, é só você substituir o valor de 1 aqui, né? Então, 1 vezes 2 dividido por 2. E aí você faz a conta. Então, você tem 1 e 1. Então, você viu que para n igual a 1, o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, aparentemente é verdadeiro o teorema. Bom, mas isso, como eu falei, é só um exemplo. Vamos testar um segundo exemplo. Vamos testar para n igual a 2. Tá? E a indução vai ter essa ideia de você indo sempre avançando de 1 em 1. A gente vai ver isso mais para frente. Então, para n igual a 2, eu vou novamente tentar ver se o lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, o lado esquerdo, eu posso fazer, né, o raciocínio aqui. Falar que isso daqui então é 1 mais 2, né? E isso daqui é igual a 3, tá? Isso daqui é igual a 3. Só que eu não quero fazer esse raciocínio dessa forma. O que eu quero, pro lado esquerdo, é escrever isso daqui como se fosse em função do que eu já tenho calculado, tá? Que é o primeiro passo que eu fiz ali. Tá? Então, no primeiro passo, eu calculei isso daqui, né? No meu P de 1, né? Que eu chamei de P de 1. E eu sei que isso daqui é igual a 1, né? Ou, melhor, igual a 1 vezes 2 sobre 2, né? Que vem daqui, tá? Só que aqui, ó, quando eu decompus essa soma que vai do 1 até o 2 numa soma que vai do 1 até o 1, faltou um último elemento aqui, que é o próprio 2, tá? Então, eu vou usar essa estratégia aqui. Aqui, ó, o meu lado esquerdo do P2, né, o n igual a 2, o lado esquerdo é igual a isso daqui, tá? Só que eu vou decompor em P1, que é o que eu já tinha calculado antes, e somar o último termo, tá? Então, ó, o lado esquerdo eu vou usar o P1, que eu já tinha calculado antes. Isso daqui eu já calculei antes e já foi provado, né? Como que já foi provado? Bom, já foi provado aqui, ó, né? Nesse primeiro caso aqui, né? E aí eu
como eu falei, né, decompondo a soma lá do lado esquerdo, usando a parte do P1 aqui, eu simplesmente faço a substituição aqui, ó, né? E aí eu faço a conta e dá 3, tá? Isso daqui foi o lado esquerdo. O lado direito é mais tranquilo, né? Só a gente substituir o valor de 2. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 1, tá? Dividido por 2, que dá 3. Então, para n igual a 2, a coisa funciona, tá? Então já vimos que funcionou para n igual a 1, já vimos que funcionou para n igual a 2. Vamos ver para o n igual a 3. O n igual a 3 vai ser o último exemplo aqui, mas depois vocês vão ver que você pode fazer para o n igual a 4, seguir o mesmo raciocínio. Como é que a gente vai fazer para o n igual a 3? Vamos ver primeiro o lado esquerdo, tá? Então, a gente vai usar o P2, que já foi provado. O que significa que o P2 que já foi provado? Significa que isso daqui é verdade, tá? Significa que isso daqui é verdade e já foi provado. Onde que foi provado? Do slide anterior, tá? A gente já passou por ele. E aí, como é que a gente faz? Bom, o lado esquerdo é a soma que vai do 1 até o 3, tá? Só que, novamente, a nossa ideia aqui é usar coisas que já foram provadas. Então, a gente usa essa partezinha aqui, que já foi provada. A gente já sabe, inclusive, qual que é o resultado. O resultado é 2 vezes 3 dividido por 2, tá? Para a gente decompor aqui, não vamos esquecer disso, a gente tem que... Quando a gente quebra aqui, né, bota primeiro o somatório aqui, a gente tem que botar o último termo aqui, tá? Mas essa parte aqui, o interessante é que eu posso usar o resultado já demonstrado, né? E aí você faz a conta, você vai ver que isso daqui é igual a 6. Bom, isso foi o lado esquerdo, vamos ver se o lado direito funciona também, tá? O lado direito é mais simples, é só você pegar o valor de 3, então vai ficar 3 vezes 3 mais 1 dividido por 2, que vai dar 6. Então, 6 com 6, as duas coisas são iguais, né? Podia fazer pro 4 também. Vamos fazer aqui rapidamente pro 4, né? Então, para n igual a 4, tá? O lado esquerdo, né? O lado esquerdo, o que eu quero provar? Eu quero partir disso daqui, tá? Só que daí o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui como em função do que já foi provado anteriormente. Já foi provado anteriormente até o 3, né? E aí, bom, eu não posso esquecer do último termo, porque nessa soma aqui do 1, do i que vai de 1 até 4, o último termo é 4, né? Ok, agora essa parte aqui, ó, a gente já sabe qual que é o valor dela, tá? Então o valor dela dá 6, né? 6. Como é que eu sei isso daqui? Porque já foi provado anteriormente, né? Então, provado anteriormente, né? 6 mais 4, isso daqui dá 10, tá? Isso é o lado esquerdo. É o lado direito. O lado direito, como é que fica? O lado direito era o n mais 1 sobre 2. No meu caso, o n é igual a 4, então vai ser 4 vezes 4 mais 1 sobre 2, que dá 10 também, tá? Então, deu certo para o 4, né? Então, vamos voltar aqui. Eu acho que já dá para perceber aqui um padrão repetitivo, tá? Você poderia fazer isso para o 5, para o 6, para o 7, né? A ideia é sempre assim, você usa o resultado anterior como se fosse verdade, porque você já passou por ele, né? Para chegar nesse próximo resultado, né? Então, ó, podemos usar a mesma ideia para n igual a 4, n igual a 5 e assim por diante, tá? O único que não segue esse raciocínio ali de usar o anterior é o P de 1. Tá? P de 1 a gente teve que fazer. Ele não usa o anterior porque não tinha anterior, né? Mas o resto do raciocínio ele é repetitivo, né? E pensar em coisas repetitivas nos sugerem o quê? Sugerem algoritmos, né? Algoritmos fazem coisas repetitivas. Então a gente podia pensar em descrever essa prova, essa ideia de prova, como se fosse um algoritmo, tá? Então, o meu algoritmo aqui, algoritmo 1, é um algoritmo para provar uma afirmação P de N, tá? Essa afirmação não precisa ser simplesmente aquela do exemplo ali, né, que eu estava mostrando, tá?
essa ideia, esse algoritmo, esse framework aí, né? Ele serviria para qualquer afirmação, tá? Então, como é que é? Primeiro passo, faz uma prova para o P de 1, tá? Por que o P de 1 você tem que deixar ele fora do laço? Porque ele, né? Lembra que o P de 1 é uma exceção, você tem que fazer uma prova só para ele, tá? E agora, do K igual a 2 até N, tá? Porque a gente quer provar a afirmação P de N. Primeira coisa, você vai usar as provas de P1, P2, até o PK-1, né? Lembra que eu estou no laço do K aqui, né? Então eu vou até usar o K-1 como sendo verdades, né? No nosso caso, a gente usava só o PK-1 como verdade, né? Mas em algumas demonstrações você vai ter que usar, assim, não só o PK-1, mas o PK-2, você vai ter que usar todas, né? Anteriores. Se bem que uma puxa a outra no fundo, né? E aí, assim, a gente vai usar as provas como sendo verdade, e aí com essa hipótese, né? Qual hipótese que eu estou falando aqui? Hipótese de... Eu estou supondo que as anteriores são verdades. Então, isso daqui, supor... Né, que uma coisa é verdade, é uma hipótese de que aquilo seja verdade. Então, com essa hipótese, prova o cara atual, o P de K, né? E aí o K vai avançar aqui no laço, né, no for, tá? Então, se você usar essa estratégia aqui, você vai conseguir provar qualquer afirmação P de N. Então, aquela ideia de você testar exemplos, né, ela não é tão ruim assim. Você podia bolar esse algoritmo aí fazendo essa, né, essa prova. Tá? Então, a ideia, né, se você quer provar não aquela afirmação do exemplo específico, mas qualquer afirmação, você precisa preencher algumas partes desse algoritmo de acordo com o que você quer provar, né? Então, primeiro você precisa fazer uma prova do P de 1. Isso depende da afirmação P, né? Afirmação ou proposição P, tá? A gente chama essa prova do P de 1, essa partezinha em vermelho aqui do algoritmo, a gente chama isso de base, tá? Agora, supor que as provas anteriores são verdades, a gente chama isso de hipótese, né? Hipótese, né? Supor que as coisas anteriores são verdades, é uma hipótese, né? Não é algo certo, é uma hipótese. E aí... Então, a gente chama essa parte de hipótese. E a terceira parte, com essa hipótese, você provar o P de K. E a gente chama isso de passo, tá? Por que passo? Porque é como se você já desse um passo para frente, né? Você já provou as coisas que vêm antes, agora você vai estar dando um passo a mais, tá? Então, esses são os elementos aí de uma demonstração por indução. A base, a hipótese e o passo. Tá? E a ideia da demonstração é esse algoritmo aqui, tá? Porque com esse algoritmo você poderia provar qualquer afirmação P de N, se você seguir esse padrão aqui do algoritmo. Então, claro que a partezinha vermelha, a partezinha verde, a partezinha roxa aqui, elas vão ser... Aí que você vai ter que ter o trabalho, né? Porque elas são... elas dependem de cada uma das afirmações específicas que você está querendo provar, né? Então, assim, para a gente entender lá no caso do exemplo que a gente tinha, né? Primeiro, assim, a prova do P de 1, então vamos lembrar aqui, né? O que é o meu P de N? Meu P de N é a somatória do I que vai de 1 até N de I, tá? E isso daqui... Na verdade, aqui, deixa eu fazer assim, P de N, ele é a somatória, e isso daqui a gente diz que é igual a N vezes N mais 1 sobre 2, tá? Essa é a afirmação, a proposição P de N, tá? A gente já fez o P de 1, o P de 1 é a nossa base, tá? A gente já fez lá, vocês podem voltar ali depois, tá? Depois a gente foi fazendo passo a passo, né? Mas para a gente entrar nesse esquema aqui, né, do algoritmo, eu voltei um slide aqui,
eu tenho que fazer uma coisa um pouco mais genérica, não usar só o PD2 ou o PD3, eu tenho que fazer uma coisa pro PDK, provar o PDK, né? E usar o PDK-1 como verdade. Então é uma coisa um pouquinho... Ele não vai ser que nem a gente fez ali, que usou o PD1, usou o PD2, usou o PD3. Não, ele tem que ser pro PDK, uma coisa mais genérica. Por que PDK? Porque daí você pode encaixar, ele vira né, o passo, ele vira esse passo genérico aqui do algoritmo. Aí sim, você tem uma coisa genérica que, né, é como se fosse uma variável que vai se atualizando a cada passo do algoritmo, tá? Então, para isso, a gente já fez a base, falta a gente formalizar a escrita da hipótese. Então, a hipótese é só assim, como está escrito aqui mesmo, é você formalizar a escrita, né? Se você está lendo coisas assim mais avançadas, as pessoas elas não formalizam a escrita da hipótese. Mas para quem está aprendendo, eu acho bom fazer isso, tá? Porque você sabe você sabe exatamente o que você supôs, né? Que você hipotetizou ser verdade, tá? E aí você pode usar aquilo para fazer o passo. Então falta a gente formalizar a escrita da hipótese e fazer o passo. Então tá, a primeira coisa é formalizar a escrita da hipótese. A hipótese é o quê? P de K-1, que é, então, a somatória. Novamente aqui faltou o I, vou ter que corrigir depois lá nas notas de aula. A somatória do I, que vai de 1 até K-1, vai ser igual a isso daqui. Tá? K-1 vezes K sobre 2. Né? Tem que lembrar que aqui é o número final, vezes o número final mais 1, dividido por 2, tá? Então, estou supondo que isso é verdade, tá? Como eu falei, não é necessário esse passo, mas eu vou querer que todos vocês escrevam isso, tá? É só uma questão de escrever para você entender o que você está assumindo como verdade. E aí fica mais fácil de você fazer o passo, que é nosso terceiro elemento ali da demonstração, né? Então eu quero provar PDK. O que eu quero provar? Eu quero provar então que a somatória do I, que vai de 1 até K, isso daqui é igual a K vezes K mais 1 sobre 2, tá? E aí, o que você sempre tem que fazer numa demonstração por indução é assim, ó, você parte do início, tá aqui o início, né, que é o que a gente quer provar aqui, ó, tá? Você sempre tem que dar um jeito de escrever a coisa de forma a usar o que vem antes, de forma a usar a hipótese, né? Então, como é que a gente fez isso aqui naqueles exemplos? A gente está generalizando aqui, a gente simplesmente assim, ó, deixou o último termo de fora e escreveu aqui, ó, tá? A somatória anterior que, devido à hipótese, né? Devido à hipótese, a gente já sabia que valia isso daqui, tá? E agora, então assim, se substituiu por hipótese, né? Substituiu aqui por hipótese. Então aqui foi assim, você deu nesse ponto aqui, nessa passagem, você deu um jeito de escrever para usar os resultados anteriores como sendo verdades, para usar a hipótese. Aqui foi onde você realmente aplicou a hipótese, né? Porque a gente está supondo que isso é verdade, tá? E agora daqui para cá não tem muito segredo, é só você fazer continha, né? Álgebra, né? Manipulações algébricas. E aí você vai fazendo aqui, você vê que no final você chega no K vezes K mais 1 sobre 2, que é exatamente o que você gostaria de provar. Então, o que você tem aqui nesse ponto? Você tem você consegue substituir essa demonstração aqui no nosso algoritmo lá, né? Tá? Então, você conseguiria substituir aquela prova genérica para o PDK, você conseguiria substituir aqui, tá? Então teu algoritmo vai funcionar para provar a afirmação P de N, tá? Essa que é a ideia, tá? Então isso é uma demonstração por indução, tá? Isso é um exemplo. Bom, em análise de algoritmos, tá? A gente vai ver nesse curso, a gente geralmente vai analisar duas coisas, tá? A primeira é o tempo de execução, tá? E a segunda coisa é a corretude, né? Saber se um algoritmo está correto ou não, né?
A demonstração por indução vai ser útil para as duas coisas, tempo de execução e corretude. Mas a primeira coisa que a gente vai ver é corretude, tá? E aqui que vem uma coisa muito curiosa, porque assim, ó, eu disse para vocês que a demonstração por indução é um algoritmo, né? É um algoritmo. Qual algoritmo? É esse daqui, ó. Esse algoritmozinho aqui, tá? Esse é o algoritmo da demonstração por indução, tá? E se ele é um algoritmo, nesse curso de análise de algoritmos, eu quero analisar esse algoritmo, né? E o que eu vou analisar nesse algoritmo? Como eu falei, as coisas mais comuns de analisar, tempo de execução e se o algoritmo está correto. Para mim, aqui, o tempo de execução não é uma coisa importante. Né? Por quê? Porque esse é um algoritmo que a gente não vai acabar executando esse algoritmo, né? A gente só... Esse é um algoritmo, assim, abstrato, né? Que a gente sabe que ele funciona. Né? Quer dizer, a gente supõe que ele funciona, né? Agora, se ele vai executar rápido ou devagar, não importa isso pra gente. A única coisa que importa é que a gente quer que ele funcione, tá? Então, o que eu estou falando para vocês aqui, o que importa nesse algoritmo aqui, tá? É, no fundo, a corretude dele. Saber se ele está certo, né? Porque você pode ter um algoritmo que faz... Você escreve o algoritmo, você acha que está resolvendo um problema e, na verdade, não está resolvendo o problema, porque você esqueceu de considerar um certo caso lá do algoritmo, né? E aqui, qual que é o meu problema aqui? O meu problema que eu estou tentando resolver com esse algoritmo é provar uma afirmação P de N. E a minha pergunta é, será que esse algoritmo está correto? Será que ele prova a afirmação P de N? Então, deixa eu voltar lá. Tá, então, foi isso que eu quis dizer aqui, ó. Para o algoritmo da indução, aquele algoritmo que a gente estava vendo agora ali, a única coisa que importa é a corretude, tá? O tempo de execução aqui não é importante, tá? Então, não importa isso daqui pra gente, importa a corretude. Só que a gente vai ver isso, tá? Logo na primeira aula aí, que não é uma aula de revisão, a gente vai ver que para provar a corretude de algoritmo, a gente usa a prova por indução. Então, percebam o que está acontecendo aqui. Eu estou falando para vocês que a demonstração por indução é um algoritmo. E o que eu gostaria de saber é que se esse algoritmo está correto ou não. Se ele serve para fazer uma demonstração ou não serve para fazer uma demonstração. Tá? Só que o que eu estou falando para vocês, a outra coisa que eu estou falando para vocês aqui é que para eu mostrar que algoritmos estão corretos, a principal ferramenta vai ser a prova por indução. Então você vai precisar usar a prova por indução, para provar que o algoritmo de indução está correto. Né? Para provar que o próprio algoritmo está correto. Tá? Então você vai usar o algoritmo para provar que ele mesmo está correto. Né? Então vira assim, tipo que eu coloquei aqui nesse desenho, é quase como se fosse aquele problema lá do ovo e da galinha, né? Quem que veio antes? Tá? Você entra num bug aí. Né? E como é que você faz para resolver esse problema aí, né? Do ovo e da galinha? E é aí que vem uma coisa muito curiosa mesmo, que é a gente vai assumir que a corretude do algoritmo de indução é um axioma. Tá? O que significa a palavra axioma? A palavra axioma é uma palavra chique, usada na matemática, para dizer assim, olha, tem coisas na matemática que a gente simplesmente acredita. Tá? Acredita sem demonstração nenhuma. Você fala, pô, sério que existe isso? Na matemática existe, porque você tem que partir de alguma coisa que você tem que assumir como verdade absoluta, porque senão você não chega a lugar nenhum, né? Senão você sempre vai cavocando e não acha nunca o fundo, tá? Então, a indução, a corretude do algoritmo da indução, esse algoritmo ali que a gente viu alguns slides antes, é assim, assume-se que é verdade, ponto final. E aí você assumindo que esse algoritmo é verdade, tá?
aí sim você pode começar a usar essa ideia para provar que outros algoritmos também funcionam, estão corretos. Tá? O fato da indução ser um axioma, né? Se você digitar ali no Google, né, assim, axioma da indução, você vai ver que isso te leva a uma das coisas mais básicas da matemática, a parte da base da matemática, que é assim, por que números funcionam, né? Por que números naturais funcionam? Como é que você sabe definir quais são os números naturais, tá? Então você começa a cavocar aqui, se você entrar nesse assunto, você começa a entrar nos assuntos lá que estão lá na base da matemática. É uma coisa super interessante, mas claramente não é o foco do curso aqui, tá? Então, só para resolver esse problema do ovo e da galinha, o que eu estou falando para vocês a indução geralmente é vista como uma verdade absoluta da matemática, ou seja, um axioma, certo?